Bom dia a todos. Eu, Mariana Santos, junto com o Arthur, o Eduardo, o Leandro e o Ricardo, iremos apresentar um trabalho sobre a lixia. Lychee chinensis é o nome científico da lixia. Ela é originária da China e pertence à família Sapidaceae, que tem alguns representantes importantes no Brasil, como o guaraná e a pitomba. No Brasil, as mais plantadas são a Bengal e a Brewster, e a cultura atualmente está concentrada no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Alguns municípios paulistas produtores é Jaboticabal, Andradina, Bauru e Mojimirim. No presente trabalho nós vamos falar sobre a importância econômica, o seu cultivo e o armazenamento e industrialização da lixia. Importância econômica. Originária na China e responsável por 60% da produção mundial, também é cultivada na Índia e em vários países asiáticos, e pouco nas Américas. Seu cultivo no Brasil foi ampliado nas últimas décadas, mas somente nos últimos anos, com a introdução de novas variedades, tem ganhado importância em nosso mercado. Sua produção no país ainda é pequena, em cerca de 1,5 mil hectares nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e outros. E o volume comercializado tem sido de 2,4 milhões de quilos de lixia, com a maior parte no CEAGESP, e é produzida no fim do ano até janeiro, não há venda ainda por variedade, apesar de existirem várias em produção. A lixia inicia a produção comercial a partir do quinto ano, após o plantio das mudas. Algumas plantas chegam a produzir de 150 a 200 kg, sendo considerada uma produção boa a média anual de 40 a 50 kg por planta. Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar a importância da idade do pomar de lixia, sendo que no gráfico mostra a idade, a previsão de frutas sem alternância, a previsão de frutas com alternância, quilo por planta. Então, o pomar de lixia ele começa a produzir a partir do seu quinto ano, mas a partir do seu sexto ano que elas começam a produzir mais. E o gráfico mostra que à medida que as plantas ficam mais velhas ao passar do ano, elas produzem muito mais. Então, com isso, vemos que a lixia ela vai ter uma produção boa quando o pomar estiver bem desenvolvido e com bastante plantas mais velhas, o ideal entre 8, 9, 10 anos, onde que ela produz bastante quilo de frutos para a produção, para a venda. Então, é, um, é uma fruta que vai ganhando valor ao longo do tempo, né? Então, vemos que o pomar, sendo cuidado corretamente ao passar dos anos, vai produzindo muito mais e o produtor acaba ganhando muito mais. Botânica. A planta é rústica e atinge de 10 a 12 metros de altura, com tendência a desenvolver ramos direcionados para o solo. A produção se inicia entre o quarto e quinto ano para mudas propagadas vegetativamente, e após os 10 anos em plantas obtidas por sementes. Folhas são alternas, compostas, paripinnadas, com 2 a 4 pares de folíolos coriáceos, glabros, discolores, de 7 a 12 centímetros de comprimento. As flores são pequenas, não vistosas, em geral branco-amareladas, dispostas em inflorescências com várias panículas produzidas em ramos do ano. Os frutos é uma drupa de forma arredondada ou ovoide, de casca avermelhada e cheia de protuberâncias na forma de coração, e quanto mais maduro, tem coloração vermelho escuro ou amarelo.
Apresenta uma polpa translúcida, branca, sucosa, cobrindo uma única semente, grande e de cor marrom escura, com 2,5 a 4 centímetros de comprimento, pesando de 12 a 25 gramas, e são produzidas em pencas. O arilo, parte comestível que recobre a única semente marrom escura do fruto, é de cor branca, suculento, muito aromático, de alto valor nutritivo, caracterizado pelo sabor doce e levemente ácido. Compreende de 70 a 80% da massa do fruto, de acordo com a cultivar. É uma fruta chinesa considerada uma das melhores do mundo. Falando ainda nas flores, nesse slide temos os tipos que aparecem por inflorescência. A primeira é a masculina com ovário rudimentar, a segunda é feminina, sendo que a antera não libera pólen, e a terceira é a masculina com ovário rudimentar. Há inúmeras variedades de lixia, que são definidas observando características como o período de maturação, o vigor da planta, a forma, tamanho e coloração das folhas, produtividade, textura e coloração das cascas dos frutos, aroma da polpa, tamanho da semente e porcentagem de ocorrência de semente abortada. As variedades mais plantadas são as chinesas, mas também são utilizadas variedades indianas, havaianas e as da África do Sul. As variedades de lixeiras cultivadas no Brasil são predominantemente a Bengal, a Americana e a Brewster. A Bengal, a planta apresenta moderado vigor. Os frutos são cordiformes, em forma de coração, com peso médio de 21 gramas, e possui coloração vermelho brilhante, polpa firme e de boa qualidade e 65% do fruto. Semente grande e com cerca de 20 a 35% de abortos. Originada de semente selecionada na Flórida a partir da variedade indiana Purby. Os limbos dos folíolos são grandes com leve ondulação. A planta é vigorosa e apresenta frutificação irregular. A americana é uma variedade brasileira, selecionada a partir de sementes trazidas dos Estados Unidos, da variedade Nomeizé. Apresenta fruto cordiforme, com cerca de 18 gramas e coloração vermelho intensa. Ocorrência de cerca de 30 a 50% de sementes abortadas. De excelente qualidade. Sua produção entre regular e alternante, com rendimento moderado. A Brewster, maturação mais precoce que a Bengal, é uma planta vigorosa, de crescimento ereto, peso médio de 23 gramas, coloração vermelho brilhante, polpa macia, de qualidade aceitável, cerca de 74%, de sabor ácido e menos que esteja bem madura. Semente de tamanho mediano e com 30 a 50% de abortos. Quanto ao aspecto dos frutos, é bastante semelhante aos da Bengal. No entanto, não se apresenta em cachos tão compactos. Tem origem na província chinesa de Fujian. Os limbos dos folíolos são grandes, verdes escuros, ondulados e com ápice ligeiramente voltado para baixo, e apresentam frutificação irregular. A cultivar mais plantada no Brasil é a Bengal, que apesar de ser altamente produtiva, possui alternância na produção. As variedades Brewster e Americana são plantadas em menor quantidade. Agora falando sobre as exigências edafoclimáticas, a lixia não é muito exigente em solo, apesar de preferir os leves, profundos e com alto teor de matéria orgânica, que pode ser substituída por adubações adequadas. O pH deve estar entre 5,5 e 6,5. Suporta solos mais ácidos que a mangueira e abacateiro. Adapta-se a solos com pH até 8,5, desde que haja fornecimento de micronutrientes. A maior exigência é nos primeiros anos da cultura, quando necessita de alto teor de matéria orgânica para um bom desenvolvimento. O ideal é uma pluviosidade igual ou superior a 1.500 mm, mais ou menos bem distribuída. O estresse hídrico não é essencial à floração, porém pode influenciar uma vez iniciada a diferenciação. No entanto, a umidade no solo é importante para a fixação dos frutos. Entre as variedades de lixia, existem diferenças na tolerância ou suscetibilidade ao estresse por umidade no solo. As condições ideais para a produção comercial da lixeira são: clima livre de geadas, ausência de ventos fortes, presença de um período frio, com temperatura mínima entre 14 e 8 graus Celsius,
e seco antes da floração, chuva e temperatura moderadas durante a floração, temperatura e umidade elevadas durante a fase de desenvolvimento do fruto, temperatura e umidade moderada durante a maturação dos frutos, solos levemente ácidos e profundos com boa drenagem não salinos. A planta resiste mais ao frio do que a mangueira e menos do que a laranjeira. A faixa de temperatura ideal situa-se entre 20 a 35 graus Celsius. As folhas novas são sensíveis a ventos, necessitando então da instalação de quebras-ventos nas áreas onde elas ocorrem. Falando sobre o plantio, primeiramente é recomendado que seja feita uma análise de solo, corrigir o pH e fazer as operações conservacionistas. Já o plantio pode ser feito em qualquer época do ano, desde que se tenha irrigação. Caso contrário, o ideal é na época das águas, que vai de setembro a março, e em dias nublados. As covas serão abertas nas medidas de 40 por 40 por 40 centímetros, obedecendo um espaçamento de 10 por 10 metros entre linhas e plantas. No total, serão 100 plantas por hectare. A distribuição das mudas e das plantas adultas vai ficar igual à imagem ao lado. Sobre a irrigação, a lixia é uma planta muito exigente em água, principalmente na fase de crescimento. Recomenda-se um estresse hídrico na época que precede o florescimento, que, paralisando o crescimento, estimula a floração. Sistema de irrigação para a lixia é a aspersão sob a copa. Uma planta adulta precisa de 800 litros de água por semana e durante o período de verão, a irrigação deve fornecer de 60 a 80 litros por planta por hora. Então, a aspersão da lixia sob a copa vai ficar igual à imagem que estamos vendo. A poda de formação. É recomendado que seja mantido uma haste principal de até 50 cm do solo, que seria a parte A da imagem. Deixar de 3 a 4 ramos fortes, bem espaçados, que formarão os ramos principais, que é a parte B da foto. E posteriormente a copa da planta, que é a parte C da foto. Esse tipo de poda deve ser feito nos primeiros anos da cultura, para que a copa tenha uma boa conformação. Poda de crescimento e frutificação. As podas anuais é feita a eliminação de ramos mortos, ramos doentes e que impedem uma boa iluminação da planta. A poda de controle do crescimento. Periodicamente deve-se controlar o crescimento das plantas a fim de que não haja sobreposição dos ramos de uma planta com os da outra, porque isso faz com que ocorra a seca de folhas e ramos, fazendo com que as plantas fiquem com os ramos produtivos cada vez mais distantes do tronco, diminuindo o volume produtivo e dificultando a colheita, que é manual, e nem crescer muito em altura, o que também encarece a etapa da colheita. A poda de aumento do tamanho dos frutos. Essa pode-se fazer um desbaste dos frutos dos cachos, visando o aumento individual dos frutos. Então, na foto, estamos vendo, na foto 1, a gente pode ver que é a poda de controle de crescimento. A planta ela tá não é uma planta com uma idade avançada, mas ela foi feita essa poda de controle, né, de crescimento. E os frutos, a foto 2, se desbasta, né, tira alguns frutos para dar prioridade para outros. Então, esses outros frutos que vão ficar no cacho, eles vão ser mais vigorosos. Sobre a adubação, a gente precisa de falar considerar alguns pontos, né?
O sistema radicular da muda de lixia é muito superficial. As raízes são sensíveis a qualquer queimadura por fertilizante, então precisa evitar doses elevadas na hora da adubação. Para um bom florescimento, a planta vai permanecer em estado de dormência, pelo menos por 3 meses. A adubação será feita imediatamente ou logo após a colheita, de modo a favorecer novos lançamentos de ácidos que serão responsáveis pela próxima produção. Para você fazer uma adubação na cova, na hora do plantio, você vai usar 5 quilos de esterco de curral, bem curtido, e 100 gramas de P2O5, que é o superfosfato simples. É, nesse, nessa tabela é feito nos 3 primeiros anos de vida da planta. Então, no primeiro ano, que estamos vendo aí, é feita a adubação com ureia, 30 gramas ao mês de ureia. A cada 3 meses é feita a adubação de NPK, o 15, 14, 11, com 40 gramas. E não é feito nenhuma adubação com esterco de galinha. Já no segundo ano de vida da planta de lixia, é aplicada a ureia, 40 gramas ao mês, e a cada 3 meses, o mesmo NPK 15, 14 e 11 é colocado 40 gramas também. E o esterco de galinha já é colocado 8 litros na primavera. E no terceiro ano de vida da planta, né, é colocado 60 gramas por mês de ureia. 60 gramas a cada 3 meses do adubo 15, 14 e 11. E 15 litros na primavera de esterco de galinha. Sobre a adubação de formação, no quarto e quinto ano de idade da planta, quando a copa da planta tiver entre 1 metro e 1,5 metro, é aplicado 200 gramas de nitrogênio por planta, fonte de nitrogênio. Agora, fonte de fósforo, vai aplicar 80 gramas por planta. Fonte de potássio, adubos com fonte de potássio, 300 gramas por planta. No sexto e sétimo ano da planta, quando a planta tiver com um diâmetro de copa de 2 a 2,5 metros, adubação com nitrogênio, 300 gramas por planta. Adubação com fósforo, fonte de fósforo, 100 gramas por planta. E de potássio, 450 gramas por planta. E assim sucessivamente, né? A gente pode observar aqui na tabela. Quando a planta tiver com 15 anos ou mais, a gente pode estar fazendo, né, com um diâmetro de copa de 6,5 metros. Nitrogênio, aplicação de nitrogênio já é 1 kg de nitrogênio. Fonte de fósforo já são 300 gramas por planta. E potássio é 1.400 gramas, 1,4 kg por planta. Sobre exportação de nutrientes para cada tonelada de fruto de lixia. Então, nesse slide, podemos observar a demanda de nutrientes que as plantas no campo absorvem para produzir 1 tonelada de fruto. Então, para produzir 1 tonelada de fruto, ali, várias plantas, né, elas estão consumindo, elas estão exportando, né, do solo. Por exemplo, o nitrogênio, estão tirando do solo 1,5 kg, mais de 1,5 kg, né, de nitrogênio. O fósforo, elas estão retirando do solo mais de 270 gramas. Sobre o potássio, o potássio é o que mais demanda, né, na cultura.
mais de 2,5 kg de potássio. Cálcio, 340 gramas. Magnésio, 280 gramas. O enxofre, mais de 120 gramas. Exportação de micronutrientes também. O cobre, o ferro, o manganês e o zinco, né? Aí já são gramas, né? Não são quilos. Então, o cobre, 2 gramas, né? Um pouco mais de 2 gramas. O ferro, um pouco mais de 8 gramas. O manganês, um pouco mais de 7 gramas, né? E o zinco, um pouco mais de 4 gramas. Tudo isso para estar produzindo 1 tonelada de fruto de lixia. Antes de abordar as principais pragas e doenças que ocorrem na lixia, é bom saber que pomares bem conduzidos praticamente não se tem problemas com pragas e doenças. Falando das pragas, existem diversas, mas as principais eu vou estar falando aqui. O ácaro da lixia, considerado a principal praga, né, da lixia, ataca folhas e inflorescências, causando a destruição dos ponteiros, afetando diretamente a produção, além de promover a queda de folhas, que também afeta a produção e o desenvolvimento da planta. Sobre o controle do ácaro, está aqui uma tabelinha retirada do AgroLink, uma calda preparada à base de enxofre. Essa calda ela é usada 300 gramas para o preparo da calda em 100 litros de água, né? 300 gramas desse acaricida diluído na água. Então, se você for aplicar uma calda terrestre, são 1.000 litros de calda por hectare. O intervalo de aplicação é realizar a aplicação conforme o monitoramento da praga. E o intervalo de segurança é sem restrições. A época de aplicação vai ser aplicado preventivamente ou no início da infecção. A segunda praga, que é bastante comum na cultura da lixia, são as cochonilhas. Existem diversas espécies. Elas atacam folhas, brotos, ramos, inflorescências e frutos. Já os danos, devido à sucção de seiva causada por esses insetos, a planta definha, podendo, em alguns casos, morrer. Além da sucção de seiva, os insetos expelem um líquido açucarado que atrai formigas. Bastante formigas de várias espécies, principalmente as saúvas, que acabam comendo, né, depredando as folhas mais jovens do pé de lixia. E provoca o aparecimento de fumagina também, esse líquido que a cochonilha expele, que é grandemente prejudicial à fotossíntese também. Já o controle da cochonilha usam-se normalmente pulverizações com óleos imuciláveis a 1%. Para aumentar a eficiência, deve-se misturar ao óleo inseticida fosforado. E nessa imagem a gente vê o ataque dessas cochonilhas. Falando de doenças, existem diversas doenças também na cultura da lixia. Eu vou abordar as duas que são mais consideráveis. Primeiramente, a antracnose. Os sintomas que a planta apresenta, ela incide nas folhas e frutos, possui lesões irregulares, ocasionando a morte do tecido. Plantas estressadas por pragas podem apresentar uma suscetibilidade maior à incidência dessa doença. Já o controle da antracnose deve incluir práticas de remoção e queima dos frutos mumificados e das partes podadas no inverno, com o objetivo de reduzir o inóculo inicial. Em anos com verões úmidos, deve-se pulverizar a cultura
com reaplicação de acordo com o fungicida utilizado. A podridão da raiz causa danos às plantas infectadas, apresentam o nanismo. E a doença é observada tanto em plantas jovens como em plantas adultas. Esse fungo é relatado na literatura como o responsável por perda superior a 80% na produção. As raízes infectadas apresentam coloração marrom, com aspecto amolecido e geralmente liberam um líquido de odor fétido. Posteriormente, a raiz apodrece, desintegrando-se do solo, levando a planta à morte. As plantas apresentam clorose, murcha e seca das extremidades dos ramos. Já o controle, o uso de cultivares resistentes é a melhor forma de controle. Não realizar o plantio desta cultura em locais que apresentam alta precipitação pluviométrica e em solos que não apresentam boa drenagem. Bom, dando continuidade, o período de colheita da lixia é um período curto, que vai do começo de dezembro ao começo de janeiro. A colheita da lixia ela é realizada de forma manual. Os funcionários eles retiram os frutos mantendo os cachos, e uma propriedade de médio porte pode colher até em média 4 toneladas por dia, cerca de 200 caixas. Bom, a lixia é uma fruta com maturação muito rápida, e com isso ela não pode ser armazenada. Após a colheita, são colocadas em caixas, que podem ser de plástico ou de papelão, até serem transportadas para os distribuidores e mercados. Já o armazenamento, após ser comercializado, com o consumidor final, o fruto deverá ser mantido refrigerado por uma maior durabilidade. Falando um pouco aí sobre a industrialização e a comercialização da lixia, basicamente ela é comercializada in natura, sendo por quilo, ou embalagens plásticas com a média de 500 gramas por embalagem. E também são gerados alguns subprodutos, como produtos de beleza, produtos destilados, que o exemplo aí da cachaça, suplementos vitamínicos, produtos de higiene pessoal, xaropes concentrados, entre outros produtos.